Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos refletir sobre as formas de expressão e dimensões do currículo. Antes de iniciarmos as discussões de hoje, é bom sempre recapitular o que vimos na aula passada, que o currículo possui uma relação direta com a realidade, desejos e com a própria história e contexto do aluno, elemento norteador da prática pedagógica. Como elemento norteador desta prática, esta deve ser privilegiada na escola, não pode encontrar-se indiferente às culturas dos migrantes e às miscigenações que impregnam a nossa própria história. Então, a prática pedagógica é refletida a partir das orientações do currículo. É o currículo quem orienta a prática pedagógica. E nesse sentido, ele deve ser sempre avaliado e atualizado em razão da dinâmica da sociedade. Então, se pensarmos a escola como uma instituição que está inserida no contexto da sociedade, é importante que ela mantenha esse diálogo direto com a sociedade e que possa estar ressignificando o seu currículo e a sua prática para atender, inclusive, ao que acontece na sociedade, a própria dinâmica dessa sociedade. Bem, vamos então ver qual seria o nosso objetivo. Conhecer os níveis e as dimensões do currículo e, nesse contexto, vamos refletir e vamos discutir dois pontos principais. Quais seriam os níveis que esse currículo se apresenta e as dimensões? Bem, quanto aos níveis, o currículo pode ser formal, real ou oculto. E nós vamos ver cada um deles e de que forma esse currículo é expressado no contexto da educação e, consequentemente, na escola. Bem, o currículo real, o currículo formal, seria o conjunto de prescrições oriundas das diretrizes curriculares produzidas tanto no nível nacional quanto nas secretarias e na escola, indicado nos documentos oficiais, nas propostas pedagógicas e nos regimentos escolares. Bem, este currículo formal é este currículo que é preparado, que é discutido e que é desenvolvido pelas instâncias maiores. Os conselhos nacionais, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos estaduais ou municipais. Esse currículo está presente nas diretrizes curriculares, nos parâmetros curriculares nacionais, nos referenciais curriculares da educação infantil, na Base Nacional Comum Curricular. Então, é este o currículo que traz essas orientações para que possa ser implantado pela escola. Bem, como currículo real, é aquele currículo que é vivenciado no âmbito da escola. A gente poderia pensar de uma forma mais popular, que é o currículo que reflete o chão da escola. Bem, quais então alguns aspectos deste currículo? É um currículo que de fato acontece na sala, na escola, na sala de aula, oriundo do projeto pedagógico e dos planos de ensino. O currículo real também seriam as atividades vividas e desenvolvidas por professores e alunos nas aulas, a partir dos elementos do currículo formal e das experiências pessoais de cada um. E ainda é a execução do plano, efetivação do que foi planejado, mesmo com as mudanças do percurso. Fazendo uma breve síntese do currículo real, como eu disse a vocês, é o currículo vivenciado na escola, na sala de aula ou em outros espaços da escola. Esse currículo faz referência e deve ser construído pelos sujeitos que estão na escola. E deve dialogar diretamente com o currículo formal. Então, nós temos um currículo formal, proposto aí pelas diretrizes curriculares, pelo Ministério da Educação,
Uma vez que esse currículo ele vai ser trabalhado na escola, é importante que, a partir da realidade da escola, as experiências, os saberes desses estudantes possam dialogar também com o currículo formal. Então, é o currículo real que dialoga diretamente com o currículo formal. Então, é preciso que a escola, que o professor possa fazer esta articulação, adequando as experiências dos estudantes, as vivências deles, a cultura desses estudantes. E, finalmente, o currículo oculto, que seria, de acordo com Tomás Tadeu, representa tudo o que os alunos aprendem diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. Essa reflexão de Moreira e Silva nos faz pensar que a gente tem a ideia de que o currículo oculto é aquilo que está oculto, que não aparece, né? Mas porque, de fato, ele não aparece nas diretrizes, né? Mas ele aparece ali nas atitudes dos estudantes, né? Nos comportamentos evidenciados por esses estudantes, nos gestos, nas percepções. Daí a importância de nós, enquanto professores, estarmos atentos, né, a essas manifestações, a essas expressões evidenciadas pelos estudantes ou evidenciadas pelos atores que fazem a escola, para percebermos que nas atitudes, nos gestos, nos comportamentos, aí está também o currículo oculto. Enfim, podemos pensar que o currículo oculto também são essas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores, provenientes da experiência cultural, valores e significados do meio social e que são vivenciados na escola. Então, como nem sempre nós, professores, né, nos atentamos ou evidenciamos esse currículo, é importante ficarmos atentos, porque ele está lá, presente o tempo inteiro dentro da dinâmica da escola, na nossa sala de aula. Olá! Se você chegou até aqui é porque você está gostando da aula. Então, que tal um super desconto exclusivo para você aproveitar o curso completo? Copie o cupom de desconto que está aparecendo na sua tela e utilize-o no ato da compra. O link do produto está na descrição do vídeo. Até mais! E quanto às abordagens curriculares, as dimensões desse currículo, como é que ele se apresenta? Nós apresentamos aqui 4 aspectos: o currículo acadêmico, o currículo humanístico, o currículo tecnológico e o currículo reconstrucionista social. Vejamos então cada um deles. O currículo acadêmico. Quais as principais características desse currículo? Ele possui uma maior tradição histórica. É um elemento irredutível, é o conhecimento. Né? Patrimônio cultural transmitido às novas gerações. Sua abordagem baseia-se principalmente na estrutura do conhecimento como patrimônio cultural transmitido às novas gerações. Então, esse currículo acadêmico seria basicamente o currículo formal, se nós pudermos fazer uma relação entre eles. Né? É esse currículo que nós aprendemos, que é desenvolvido dentro do meio acadêmico, que tem uma tradição histórica, porque é construído a partir das diretrizes e dos aspectos formais do currículo. Né? É o currículo que gera o conhecimento diretamente a partir da premissa de passagem de uma geração para outra, porque os outros currículos também, eles não deixam de gerar conhecimento, mas este, por ser acadêmico, ele tem uma abordagem principalmente, especificamente no conhecimento como um patrimônio cultural, que é transmitido de uma geração para outra. Vejamos então a outra abordagem, que seria o currículo humanístico. Como se apresenta esse currículo? Seria a autorrealização, constitui o cerne desse currículo. Então, o que seria essa autorrealização? Como é que a gente pode pensar que o cerne, ou seja, eu diria que é o centro, né, o aspecto importante desse currículo humanístico? É o currículo que
é evidenciado pelo próprio aluno. Daí ele deve, né, a escola deve possibilitar que este aluno vivencie situações que lhe possibilitem descobrir e realizar sua individualidade, agindo, experimentando, errando, avaliando, reordenando e expressando. Seria pensar que este aluno tem saberes, né? Ele tem os seus saberes, e a partir desses saberes, né, ele vai também expressar este currículo, que são as suas aprendizagens, os seus saberes, a sua cultura. E nesse sentido, a escola, nós já vimos inclusive isso na aula passada, quando discutimos sobre a escola deve possibilitar que esse aluno vivencie situações onde este currículo possa ser expressado, né? E que ele possa estar descobrindo, interagindo e trocando esses saberes a partir dos seus erros, das suas construções, das suas experiências, das suas vivências dentro do âmbito escolar. Vamos então para a próxima abordagem, que seria o currículo tecnológico. Tem como função identificar meios eficientes, programas e materiais com a finalidade de alcançar resultados pré-determinados. O currículo tecnológico também seria o planejamento do ensino, proposto em termos de uma linguagem objetiva, esquematizadora e concisa. Bem, quando a gente pensa no currículo tecnológico, a ideia é ligada diretamente às tecnologias. Mas nós também precisamos pensar o que entendemos sobre tecnologias. Por que o currículo tecnológico? A tecnologia não é apenas o aparato, né, de aparelhos tecnológicos, né, mas é justamente, se formos pensar na evolução das tecnologias, né, quando o homem descobriu o fogo, imagine, há não sei quantos anos, há não sei quantos mil anos atrás, né, lá na pré-história, isto era uma tecnologia, já era o início da tecnologia. A descoberta do fogo, quando ele friccionava uma pedra em outra para gerar fogo. Então, fazendo essa analogia comparativa, né, então o currículo tecnológico seria o planejamento de ensino. Né, e esse planejamento, a partir dos seus aspectos, né, sejam com os recursos, as estratégias, né, que sejam evidenciados e desenvolvidos através de uma linguagem objetiva, concisa e esquematizadora. Então, a partir dessa organização do planejamento, o currículo tecnológico pode ter resultados pré-determinados. Ou seja, o que é que pré-determina? Justamente o planejamento que é construído anteriormente. E, finalmente, nós vamos para a última abordagem, que seria um currículo reconstrucionista social. Concebe o homem e o mundo de forma interativa. A educação é um agente social que promove a mudança. Ensina a aprendizagem como uma prática social de posturas e ações de caráter ético, emancipação do cidadão e a transformação da sociedade. Então, o que quer dizer, o termo, né, reconstrucionista social, é exatamente esse currículo que vai possibilitar essa interação entre o homem e o mundo, e entre o homem e a educação. Nesse processo, e quem é que vai, no contexto da escola? É o processo de ensino-aprendizagem que vai possibilitar exatamente essa reconstrução social, esta aproximação, a partir das reflexões, a partir dos diálogos, das problematizações. Para finalizar, podemos dialogar com Casale e Santos, que nos apresentam que o currículo necessita ser percebido como um território a ser contestado diariamente. Imaginem, um território a ser contestado diariamente, pois é através dele que se pode pensar e legitimar o conhecimento que se pretende. Para quem, para quê e como, tendo como parâmetro a visão de mundo, de sociedade e de educação em que se acredita. Então, essa reflexão, né, nos faz pensar na importância do currículo
e na importância da discussão desse currículo, da construção desse currículo pela escola. Como por isso o currículo é poder, porque ele deve ser construído a partir justamente dessas problematizações, dessas reflexões, como um ato político, como nos diria Paulo Freire. Um abraço e até o próximo encontro.